Fala pessoal, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o pastor Pedro Paulo. Estaremos falando sobre dons espirituais, segundo um inscrito do canal nos pediu para nós comentarmos. E é muito bom, estaremos lendo em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 7, que diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Para nós darmos início a essa grande aula, este grande aprendizado, eu preciso entender que Deus vai me dar um dom espiritual para aquilo que for útil, aonde eu trabalho, aonde eu estudo ou aonde eu congrego. Então, nós devemos entender que Deus não vai dar um dom espiritual para mim apenas ficar de enfeite. Eu preciso trabalhar para que isso se torne real e útil para toda boa obra. João capítulo 20, verso 21 e 22 diz assim: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Como é bom ter a presença deste Deus maravilhoso, do Espírito Santo dentro de nós. Eu quero também ler em Lucas, capítulo 24, verso 49. E eis que sobre vós enviou a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E nós podemos observar que quem nos reverte do poder é o Espírito Santo de Deus. Jesus envia a promessa sobre nós, envia o Espírito Santo sobre nós. E nós vamos compreender que todo o ministério de Jesus foi pelo poder do Espírito Santo. Todo o dom espiritual é pelo poder do Espírito Santo, pela manifestação do Espírito Santo. E eu escrevi algo que eu quero ler com vocês, eu quero que você preste atenção. Jesus esvaziou a si mesmo, assumindo a forma humana e fez tudo como um homem, ungido pelo Espírito Santo. É necessário aqui compreender que Jesus abdica de toda a sua forma como Deus, ou seja, ele não veio como onipresente, porque Jesus estava em um lugar de cada vez. Então Jesus ele não trabalhou como Deus, mas sim sobre a unção do Espírito Santo. Ele não tinha onisciência, mas a Bíblia nos diz que ele crescia em sabedoria, em conhecimento diante de Deus e dos homens, conforme nós lemos em Lucas. Nós também podemos observar que Jesus, ele não trabalhou com a sua onipotência, ou seja, o Deus Todo-Poderoso que tem poder de fazer tudo aquilo que lhe apraz. Não. Ele foi ungido pelo Espírito Santo e foi realmente usado por Deus e foi realmente um exemplo para nós, de tal maneira que Jesus ele vai dizer em João 14, 12 algo extraordinário. Ele vai dizer que nós também faríamos as mesmas obras que ele fez e ainda faria outras maiores ainda. Agora eu te pergunto, se Jesus tivesse trabalhado no seu ministério como Deus, como eu e você poderíamos fazer o que Jesus fez? Como eu e você poderíamos fazer coisas ainda maiores? Não ia ter como, mas Jesus fez toda a sua obra, todo o seu ministério pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo estava presente em cada cura, em cada milagre, na multiplicação dos peixes, na multiplicação dos pães, tudo pela unção do Espírito Santo. E isso é maravilhoso, porque algumas pessoas já me questionaram, falando, isso é impossível, que Jesus falou aí, como que nós faríamos as mesmas obras que ele fez e outras maiores? Eu falei, não, o que está na palavra de Deus é a verdade. Às vezes nós não compreendemos, não entendemos, mas o que Deus falou é realidade para aqueles que têm intimidade com o Espírito Santo. E eu vou dar apenas um exemplo. Quando você estuda a história da igreja, você vai conhecer um homem chamado George Miller,
que ele foi muito usado por Deus. E eu quero te dizer que este homem, ele sustentou um orfanato por mais de anos, através da oração. Ele não tinha salário, ele não dependia de dinheiro do governo, ele não tinha empresários para estar ali mantendo o orfanato, não, através da oração. Havia dias que as crianças já estavam com os pratos na mesa e não tinha nada para comer, mas no momento certo chegava um caminhão com alimento, tudo através da oração. Olha a obra deste homem. E eu citei apenas um exemplo. Quando nós olhamos para a igreja, para a história da igreja, ela é lindíssima, ela é maravilhosa. E isso serve para mim e para você, para que a nossa fé e confiança esteja cada dia mais firmada na rocha que é Jesus Cristo. Então isso é muito maravilhoso. Nós precisamos sim buscar os dons espirituais. Isso é maravilhoso. E eu te pergunto, eu posso buscar um dom específico? Com certeza. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Olha só o que ele diz em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então, Paulo ele vai continuar entrando no capítulo 13, falando sobre este caminho mais excelente que é o amor. E por que eu li esse versículo por completo? Porque o amor, ele é a base de todo dom espiritual. Eu não uso um dom espiritual para me aparecer, eu não vou ser usado nos dons espirituais para me engrandecer, porque a glória é de Deus e Deus não dá a sua glória a ninguém. Então eu preciso carregar dentro de mim esse caminho excelente que é amor. O amor que vem de Deus no meu coração, no seu coração, para sermos bênção na vida do próximo. Ele vai desencadear, uma enxurrada de bênçãos através das nossas vidas. Precisamos andar neste amor. E os dons espirituais são 9, segundo está em 1 Coríntios capítulo 12. Eu vou citar alguns aqui, os 9, que primeiro, palavra de sabedoria, um dom espiritual, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Como diz Coríntios aqui, Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 12, verso 31, procurai com zelo. E eu quero te dar algo da parte de Deus. Aquilo que arde no seu coração, aquilo que você está contemplando, que está precisando de alguém para ser usado neste dom, se isso te queima, isso já provavelmente é do Espírito Santo, para que você se dedique na busca deste dom. Eu vou dar um exemplo. Se você tem desejo de ser usado no dom de cura, então busque com amor, porque provavelmente esse desejo já vem de Deus. Só que eu só vou ter esse dom espiritual naquele que for útil. O que eu devo fazer, pastor Pedro Paulo? Você deve orar pelos enfermos. Ah, pastor, será que eles vão ser curados? Sem fé é impossível agradar a Deus. Ore. Simplesmente ore, ministra a cura, ministra o milagre. Ah, eu quero ser usado no dom de sabedoria. Peça a Deus sabedoria, que a todos dá, diz a palavra de Deus. Então nós precisamos buscar os dons espirituais. Ele não era apenas para os nossos pais da igreja, eles são para nós também nos dias de hoje. E eu quero te perguntar, qual dom você gostaria que eu falasse mais especificamente? Falei de uma forma geral, e se você quer ouvir sobre um dom específico, comente aí, e nós estaremos focados neste dom, falando como ele age, como é o trabalhar do Espírito Santo neste dom. Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima. Você está no Palavras de Vida. Compartilhe com a sua família, com seus amigos e Deus te abençoe.